Guru Vavishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shlarupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, Jagurudev, Jagurudev. Boa noite a todo mundo. Fico mais uma vez muito feliz de a gente estar aqui reunido para falar sobre astrologia védica, falar sobre filosofia, falar sobre temas elevados e tentar trazer de alguma maneira esse conhecimento de uma forma prática para a vida da gente. E uma maneira muito importante, né? Muito próxima da gente trazer isso para a prática é entender que esse conhecimento ele sutiliza a nossa percepção da natureza. Em que sentido? Primeiro, a gente procura perceber, né? A gente não percebe, a gente procura perceber tudo da natureza de uma forma pessoal, porque a gente procura e estuda por uma perspectiva pessoal de Deus. Então, em tudo a gente procura uma pessoa suprema, uma pessoa divina. E dentro de tudo, esse ser divino. Dentro de uma escala infinitesimal, dentro de escalas das partículas, a gente procura compreender Deus através de concepções científicas, matemáticas, acadêmicas e metafísicas também, quânticas inclusive, como a gente procura no macro, dentro das forças cósmicas, as forças universais, né? As leis que regem o movimento e a direção dos planetas e dos sistemas e das galáxias, e tudo isso tem uma inteligência, né? Tudo isso possui uma força superior controladora. E na medida em que a gente entende a partir da perspectiva do micro e da perspectiva do macro, a gente percebe a nossa posição dentro da nossa dimensão de tempo e espaço. Ao mesmo tempo que manifesta os seres humanos, manifesta toda uma natureza que é temporária dentro da escala de tempo humana e é muito mais temporária dentro da escala de tempo universal. Mas é uma escala muito grande dentro da perspectiva microscópica. Então, a dimensão de realidade que a gente vive, ela se subdivide ainda em outras camadas, que fala sobre o estado de consciência individual, de perceber essa natureza que está ao nosso redor e as forças que controlam essa natureza. Então, essas escrituras e esse estudo que a gente está fazendo de uma maneira muito incrível, porque a gente está trazendo o conhecimento do Srimad Bhagavatam, que é um conhecimento utilizando nomenclatura ocidental, que é muito limitada, mas a palavra mitológica é um termo que os ocidentais usam para definir o conhecimento dos Puranas. E aí a gente está estudando o Bhagavata Purana, e dentro do Bhagavata Purana está toda a mitologia que fala sobre a criação e as forças criadoras do universo e como elas atuam no nível individual através dos seres humanos.
esse é um dos estudos que a gente está fazendo sistematicamente, trazendo capítulos do Srimad Bhagavatam, e através desses capítulos do Bhagavatam a gente está identificando essas energias que, ora, estão descritas de maneira literal, ora, estão decodificadas. E aí falam sobre as nakshatras, falam sobre personalidades que na realidade são arquétipos. Então, a gente tem um estudo do Srimad Bhagavatam, a gente traz também o conhecimento técnico dos jyotis, que está espalhado dentro de várias escrituras e correntes de escolas astrológicas diferentes da Índia, todas elas também com muitos tipos de influências diferentes. Então a gente faz um apanhado de todas essas técnicas para fazer uma avaliação muito mais próxima do nosso tempo, lugar e circunstância. Então é tudo muito ajustado para o que a gente está tentando vivenciar na nossa passagem nesse corpo humano, nesse tempo, né? E nessas circunstâncias. A gente também tem feito algumas observações sobre a forma como se interpreta mapas, né? Então, em alguns momentos a gente fez algumas interpretações de mapas pessoais, individuais, e a gente vai trazer ainda algumas técnicas de interpretação no futuro, mas por enquanto a gente vai continuar focando no Srimad Bhagavatam e nas nakshatras. A gente já falou um pouco sobre nakshatras, mas agora a gente vai começar a desenvolver um estudo mais direto de quem são e como se manifestam as energias das nakshatras. E sempre também que possível falar um pouquinho sobre efeméride, mas a gente vai vir com um projeto de efemérides muito legal que já está sendo pensado e planejado para os próximos dias. Então vai ser mais assunto que a gente vai ter para conversar durante a semana. Lembrando também sempre, né, que assim como tudo que existe no mundo material, esse tipo de conhecimento, né, ele só vai vir de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa dedicação e de acordo com a nossa sinceridade. Então não dá para a gente achar que vai dormir agora e amanhã vai acordar sabendo do que a gente deveria ter estudado. Então é muito próximo da escola, né? Muitas vezes a gente está indo para a escola por qualquer motivo que seja, menos para estudar, e depois a gente quer acordar no dia da prova com o assunto na cabeça. Algumas pessoas conseguem, outras pessoas não conseguem. Eu acho que aquela ideia de colar da prova do amiguinho aqui não vai dar certo porque a gente não tem prova. Então a prova é o que cada um vive. Então a prova acontece o tempo inteiro na vida de cada um. E de acordo com o estado de consciência alcançado através do sadhana, que é a prática espiritual diária, contínua, é que a gente vai saber enfrentar cada uma dessas situações, cada um desses testes que acontecem todos os dias. Por isso que a gente lê as escrituras que falam e dão esses exemplos, por isso que a gente segue os mestres espirituais fidedignos, porque eles ensinam através do exemplo. Mesmo aqueles que ensinam através dos exemplos que não devem ser seguidos. Ainda tem esses também. Então, eu vou começar a leitura do Bhagavatam, o capítulo 8. Eu vou colocar... Deixa eu ver se dá para compartilhar aqui, se vai aparecer compartilhamento. Vai, pronto. Se tiver dando para ler, eu vou aumentar aqui, aí vocês dizem se dá para ler.
Dá para ler ou tá pequeno ainda? Aqui deu. Beleza. De óculos, né? Beleza. Porque algum comentário também, talvez eu acabe lendo. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Vyasadev Ki Jai. Shrimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 8. Brahma manifesta-se do Garbhodakashai Vishnu. O grande sábio Maitreya Muni disse a Vidura: a dinastia real do rei puro é digna de servir aos devotos puros, porque todos os descendentes dessa família são devotados à personalidade de Deus. Tu também nasceste nesta família e é maravilhoso que, por causa de teu esforço, os passatempos transcendentais do Senhor estejam se renovando mais e mais a cada momento. Então aqui Maitreya está dizendo a Vidura que Vidura está dando um serviço para ele de contar sobre novamente os passatempos transcendentais de Deus e que isso renova os passatempos. Eles continuam a serem contados. E aqui ele exalta a posição de Vidura também como uma família de devotos puros. Eu estou em dúvida de se eu li esse capítulo 8 já. Então, se alguém lembrar se eu já li esse capítulo, dá o toque que eu já passo para o capítulo 9. Talvez... Não, talvez eu tenha lido ele sozinho. Talvez não, né? Sim. Agora, então, começarei a falar sobre o Bhagavad Purana, que foi falado diretamente aos grandes sábios pela personalidade de Deus, para o benefício daqueles que estão enredados em misérias extremas por causa de um prazer ínfimo. Então aqui ele já está falando sobre o karma como o elemento que aprisiona as entidades vivas na matéria, no mundo material e aos nascimentos e mortes. Há algum tempo atrás, tendo a curiosidade de saber, Sanat Kumara, o principal entre os meninos santos, acompanhado por outros grandes sábios, perguntou exatamente como tu sobre as verdades relativas a Vasudeva, o Supremo, ao Senhor Sankarsana, que está assentado no fundo do universo. Então aqui Sanat Kumara é um dos 4 filhos de Brahma, os primeiros filhos de Brahma, e ele se juntou com outros grandes sábios e foi até o Senhor Sankarsana perguntar sobre Vasudeva. Então Sankarsana está sentado no fundo do universo. Mas eu tenho quase certeza que eu já falei sobre isso, porque eu expliquei que Sankarsana é a Hirbudyan, é a Nantashesha, que é a serpente onde Vishnu está deitado, que é de onde nasce a flor de lótus, onde Brahma vai nascer. E esse mesmo Sankarsana é a Hirbudyan, que é o regente de Uttara Bhadrapada. Ninguém lembra disso. Se ninguém lembrar, eu continuo. Eu lembro. Para mim, eu acho que eu tinha parado no 7. Beleza. Ângela, lembra, ou Mohan? Eu não tenho lembrança disso aí, não. Beleza. Então, essa história da serpente eu lembro de você ter falado. Agora eu não sei se foi lendo ou se foi falando de outra forma. Então, beleza. Tudo bem eu continuar lendo ou eu pulo esse capítulo? Continua. Continua. Então, tá bom. É bom ouvir várias vezes porque a gente decora, né? Porque parou. Vamos lá. Então, ó. Já sei por que foi que eu falei.
porque foi o dia do aparecimento de Balarama. Foi? Foi. Foi isso. Foi isso. Porque Sankarsana é Balarama também. Então, é isso. Eu estava falando sobre a parafernália, sobre Balarama, foi isso. Então, nessa altura, o Senhor Sankarsana estava meditando em seu Senhor Supremo, o qual os eruditos estimam como o Senhor Vasudeva, mas, por amor ao avanço dos grandes sábios eruditos, ele abriu ligeiramente os seus olhos de lótus e começou a falar. Só que a gente está ouvindo essa mensagem aqui, lendo esse mantra e achando que é uma pessoa. Mas quem vai começar a falar é uma cobra gigantesca de milhares de cabeças que está cuspindo fogo, velho. Mas vamos lá. Os sábios vieram dos planetas mais elevados para a região inferior através da água do Ganges. Então eles saíram dos mundos espirituais, dos mundos celestiais, para a região intermediária, que são os planetas terrenos e os planetas inferiores, através da água do Ganges, que atravessa toda a criação, né? E por quê? E por isso estavam com o cabelo molhado, porque eles desceram nadando. Eles tocaram os pés de lótus do Senhor, que as filhas do rei serpente adoram com a parafernália variada quando desejam bons esposos. Os 4 Kumaras, encabeçados por Sanat Kumara, que conheciam os passatempos transcendentais do Senhor, glorificaram o Senhor em acentos rítmicos com seletas palavras cheias de afeição e amor. Nessa altura, o Senhor Sankarsana, com seus milhares de capelos erguidos, começou a radiar uma refulgência das resplandecentes pedras que havia sobre sua cabeça. Então aqui são várias najas, né? Várias cabeças de naja que se levantam. E essas pedras resplandecentes na cabeça dessas cobras falam sobre Chitra Nakshatra. Esses acentos rítmicos e palavras seletas cheias de afeição são os hinos védicos que os Kumaras estavam cantando, né? Que eles aprenderam com o Senhor Brahma, que é o pai deles. Ogora, se você quiser ir lendo direto, eu estou fazendo a lista das nakshatras na medida em que você vai citando, só para a gente checar. Então, você falou em Chitra agora, tem o Tarabhadra e a Shwini por causa dos Kumara. Isso. Maravilha. Então, eu vou fazer a lista e depois... Mas, esses não são os Ashwini Kumaras, não. Esses são os 4 Kumaras. Desculpa. Esses não são os filhos do Sol. Mas tudo bem, funciona também. Beleza. Verso 8. Verso 7. O Senhor Sankarsana falou então o significado do Śrīmad Bhagavatam ao grande sábio Sanat Kumara, que já havia feito o voto de renúncia. Sanat Kumara também, por sua vez, ao ser indagado por Sakyayana Muni, explicou o Śrīmad Bhagavatam tal como o tinha ouvido de Sankarsana. Aqui é a sucessão discipular, o Guru Parampara. Então, Sanat Kumara, que é o filho de Brahma, inicia esse Guru Parampara ouvindo o Bhagavatam de Sankarsana e depois ele conta para Sakyayana Muni e depois Sakyayana Muni vai continuar explicando. Vamos lá. O grande sábio Sakyayana era o principal entre os transcendentalistas e enquanto descrevia as glórias do Senhor em termos do Śrīmad Bhagavatam, sucedeu que tanto Parashara, meu mestre espiritual, quanto Brihaspati ouviram-no falando. Então Parashara é o mestre espiritual de Maitreya e Brihaspati é Júpiter, o mestre espiritual dos deuses.
também estava ouvindo Sankyayana falando. Então, esse verso fala sobre Shravana. Shravana não é regida por Brihaspati também? Ou é a estrela de aparecimento de Brihaspati, porque ela é regida pela lua, né? Mas tem uma relação de Brihaspati com Shravana. Como se mencionou anteriormente, ao assim ser aconselhado pelo grande sábio Pulastya, o grande sábio Parashara falou para mim o principal dos Puranas, o Bhagavatam. Descrevê-lo-ei perante ti, meu caro filho, de acordo com o que ouvi, porque és sempre meu fiel seguidor. Naquela ocasião, em que os 3 mundos estavam submersos na água, Garbhodakashai Vishnu estava só, deitado em sua cama, a grande serpente Ananta. E, embora parecesse estar adormecido em sua própria potência interna, livre da ação da energia externa, seus olhos estavam semicerrados. Então aqui não existia a criação ainda, porque a energia externa não estava ativa, só a potência interna estava ativa. Então ele estava meditando, porque os seus olhos estavam semicerrados. Agora, rapidamente, o regente é a lua, o devata é Vishnu. Vishnu. Shravana. Então qual que é Punavasu? Beleza. Chaka, talvez eu vou procurar aqui, eu já falo. Não, fica tranquilo, já já a gente lembra. Boa noite, Ana. Belezinha? Boa noite, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, então já tenho a resposta. A Vishaka é regida por Júpiter. Pronto. Então, ó. Tal qual a força do fogo dentro da lenha, o Senhor permanecia dentro da água da dissolução, submergindo todas as entidades vivas em seus corpos sutis. Ele deitou-se na energia autofortificante chamada Kala, que é o tempo. Então, ó, tal qual a força do fogo dentro da lenha, o Senhor permanecia dentro da água da dissolução, submergindo todas as entidades vivas em seus corpos sutis. Ele deitou-se na energia autofortificante chamada Kala. Brihaspati é o devata de Pushya. Puxia. É isso. Era Puxia. É a própria nutrição espiritual, né? Sim. E aí está relacionado com a Lua e relacionado com Saturno. O Senhor deitou-se durante 4.000 ciclos de Yuga em sua potência interna, e por sua energia externa, ele parecia estar dormindo dentro da água. Quando as entidades vivas começaram a surgir para o desenvolvimento ulterior de suas atividades fruitivas, impulsionadas pela energia chamada Kala Shakti, ele viu seu corpo transcendental como sendo azulado. Isso é Vishnu vendo o próprio corpo agitado pela energia se tornar azul, né? Os sábios viram o céu azulado. O assunto sutil da criação, no qual estava fixa a atenção do Senhor, foi agitado pelo modo material da paixão, e destarte a forma sutil da criação irrompeu de seu abdômen. Então, o modo material da paixão se manifestou individualmente através, que aí eu já vou dar o spoiler, né? Através do caule da flor de lótus que sai do umbigo do abdômen de Vishnu,
Então, esse caule é o que dá a possibilidade da manifestação de Brahma, que é o Deus controlador do modo da paixão. Ao irromper esta forma soma total da atividade fruitiva das entidades vivas, tomou a configuração do botão de uma flor de lótus, gerada da personalidade de Vishnu, e por sua vontade suprema, iluminou tudo, tal qual o sol, secando as vastas águas da devastação. Então aqui está dizendo sobre uma criação depois de uma devastação, em que a forma soma total de todo o karma, que são as atividades fruitivas das entidades vivas. Então, todo o karma das entidades vivas que foi destruído através da devastação volta a se manifestar através dessa flor de lótus que sai do umbigo de Vishnu. O Senhor Vishnu entrou pessoalmente como a super-alma naquela flor de lótus universal e, ao ser então impregnada com todos os modos da natureza material, a personalidade da sabedoria védica, a quem chamamos de auto-nascido, foi gerada. Brahma. Que aí aqui... Cadê? Aqui. E Brahma. Hiranyagarbha sutil e Brahma, a força criadora material. Brahma, que nasceu da flor de lótus, não pôde ver o mundo, embora estivesse situado no verticilo. Ele então circunambulou todo o espaço, e enquanto girava os olhos em todas as direções, obteve 4 cabeças em termos das 4 direções. O Senhor Brahma, situado naquele lótus, não pôde entender perfeitamente a criação, o lótus ou ele mesmo. Ao final do milênio, o ar da devastação começou a agitar a água e o lótus em grandes ondas circulares. Em sua ignorância, o Senhor Brahma contemplou: quem sou eu que estou situado em cima desse lótus? De onde ele brotou? Deve haver algo embaixo, e aquilo de onde cresceu este lótus deve estar dentro d'água. Contemplando desta forma, o Senhor Brahma entrou na água através do canal do caule do lótus, mas apesar de não ter entrado no caule e se aproximado do umbigo de Vishnu, ele não conseguiu descobrir a raiz. Ó Vidura, enquanto investigava dessa maneira a respeito de sua existência, Brahma alcançou seu tempo final, que é a roda eterna na mão de Vishnu e que infunde temor na mente da entidade viva sob a forma do medo da morte. Depois disso, sendo incapaz de alcançar o destino desejado, ele desistiu desta busca e voltou novamente para cima do lótus. Assim, controlando todos os objetivos, ele concentrou sua mente no Senhor Supremo. Ao fim de 100 anos de Brahma, quando se encerrou sua meditação, ele desenvolveu o conhecimento necessário e, como resultado, pôde ver em seu coração o Supremo dentro de si, o qual ele não pudera ver anteriormente, nem mesmo com o maior esforço. Brahma pôde ver que na água havia uma gigantesca cama branca, semelhante ao lótus, o corpo de Sheshanaga. Sheshanaga é Ananta, que falou lá atrás, e a própria serpente, Sheshanaga, na qual a personalidade de Deus estava deitado sozinho. Toda a atmosfera era iluminada pelos raios das joias que enfeitavam o capelo de Sheshanaga, e esta iluminação dissipava toda a escuridão daquelas regiões.
O brilho do corpo transcendental do Senhor ridicularizava a beleza da montanha de coral. A montanha de coral é muito belamente vestida pelo céu vespertino, mas a roupa amarela do Senhor ridicularizava sua beleza. Há ouro no cume da montanha, mas o elmo do Senhor, ornado com joias, o ridicularizava. As cascatas, ervas, etc. da montanha, com um panorama de flores, pareciam guirlandas, mas o gigantesco corpo do Senhor e suas mãos e pernas, decorados com joias, ridicularizavam a cena dessa montanha. E aí aqui eu lembro do comentário da Ana, falando sobre o movimento retrógrado dos planetas que formam flores ao longo do tempo. Então, como são milhares e milhares de anos que Brahma estava olhando de lá de cima, ele via todas essas guirlandas circulando, essa força gravitacional gigantesca que é Garbhodaka e Vishnu. Seu corpo transcendental, ilimitado em comprimento e largura, ocupava os 3 sistemas planetários, o superior, o intermediário e o inferior. Seu corpo era autoluminoso devido ao vestuário e à variedade incomparáveis e estava devidamente adornado. O Senhor mostrou seus pés de lótus, levantando-os. Seus pés de lótus são a fonte de todos os prêmios obtidos por intermédio do serviço devocional, isento de contaminação material. Estes prêmios são para aqueles que o adoram com devoção pura. O esplendor dos raios transcendentais das unhas semelhantes à lua de seus pés e mãos parecia as pétalas de uma flor. Ele também reconheceu o serviço dos devotos e mitigou-lhes a aflição com seu belo sorriso. O reflexo de seu rosto decorado com os brincos era muito agradável porque ofuscava com raios de seus lábios e a beleza de seu nariz e sobrancelhas. Ó, meu caro Vidura, a cintura do Senhor estava coberta com um traje cuja cor amarela assemelhava-se ao pó açafroado da flor cadamba, e rodeada por um cinto bem decorado. Seu peito estava decorado com a marca Srivatsa e um colar de valor ilimitado. Assim como o sândalo é decorado com flores fragrantes e ramos, da mesma forma o corpo do Senhor estava decorado com joias e pérolas valiosas. Ele era a árvore autossituada, o Senhor de todas as outras no universo. E assim, como o sândalo é coberto por muitas cobras, da mesma forma o corpo do Senhor também estava coberto pelos cabelos de Ananta. Tal qual uma grande montanha, o Senhor mantém-se como a morada para todas as entidades vivas, móveis e imóveis. Ele é o amigo das cobras, porque o Senhor Ananta é seu amigo. Assim como uma montanha tem milhares de picos dourados, da mesma forma o Senhor era visto com milhares de capelos, com elmos dourados de Anantanaga. E assim como uma montanha às vezes está cheia de joias, da mesma forma seu corpo transcendental estava completamente decorado com joias preciosas. Assim como uma montanha às vezes está submersa na água do oceano, da mesma forma o Senhor às vezes está submerso na água da devastação. O Senhor Brahma, contemplando assim o Senhor sobre a forma de uma montanha, concluiu que ele era Hari, a personalidade de Deus. Ele viu que a guirlanda de flores em seu peito glorificava-o com a sabedoria védica em doces canções e era belíssima. Na luta, ele era protegido pela roda Sudashana, e nem mesmo o sol, a lua, o ar, o fogo, etc. podiam ter acesso a ele. Quando o Senhor Brahma, aquele que faz o destino universal, viu então o Senhor,
ele simultaneamente lançou seu olhar para a criação. O Senhor Brahma viu o lago no umbigo do Senhor Vishnu, e a flor de lótus, como também a água devastadora, o ar secante e o céu. Tudo se tornou visível para ele. O Senhor Brahma, sobrecarregando-se assim com o modo da paixão, sentiu-se inclinado a criar, e, após ver as 5 causas da criação indicadas pela personalidade de Deus, começou a oferecer suas orações respeitosas no caminho da mentalidade criadora. Aí aqui a gente termina o capítulo 8, que a gente já tinha lido, e no capítulo 9 a gente vai ter as orações de Brahma para obter a energia criadora. Então, Brahma desperta primeiro, Garbhodakashai Vishnu se manifesta, desperta do sono dele. A partir daí, nasce essa flor de lótus do umbigo dele, que é a soma de todo o karma da existência anterior, se manifesta nessa flor de lótus. Brahma nasce como a personificação da energia do modo da paixão, e depois que ele contempla Vishnu e vê toda a criação onde ele está inserido, ele percebe que ele precisa criar. E aí agora, como é que fala? Sobrecarregado com o modo da paixão. Então ele estava completamente sobrecarregado de paixão, apaixonado, pronto para começar a criar. Mas ele vai criar com o quê? Então, ele vai fazer as orações para essa forma de Deus que ele acabou de descobrir, para obter a energia que ele vai usar para criar todo o universo. Então, eu vou começar o capítulo 9, Orações de Brahma para obter energia criadora. A Ana acabou de trazer a informação sobre a casa 9. As orações é a vibe da casa 9. Então, exatamente, é o sadhana de Brahma. Brahma vai agora cumprir com o sadhana dele, cumprir com o ritual dele. Rituais também é a casa 5. Então, aqui ativa o trikona de Dharma. Primeiro, ele conhece a ele mesmo e a posição dele. Ele tem um marcador, né, um indicador de onde ele está, o ascendente. Depois, ele percebe a necessidade de uma prática espiritual. E aí ele vai fazer as orações para adquirir a energia criadora, a casa 9. E mais para frente ele vai executar um ritual específico, que é a casa 5. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? É que poderia ser mesmo a casa 5, né? Depois vem a casa 6, que é a criação, o serviço. De qualquer maneira, eu acho que as duas casas estão conectadas com o Sol, e agora em Leão, e o poder de criação também. Eu sei que não tem a ver, Gora, Brahma é Brahma, Surya é Surya, mas de uma perspectiva, a força de vida. Mas tem sim, porque considerando também, né, a casa 5 é uma casa que é naturalmente regida pelo Sol, é uma casa de criatividade, é uma casa de criação, é a casa dos filhos, e os filhos são uma extensão também da energia criadora. Então, tá tudo conectado, né? Tá tudo associado. E muito sincrônico o fato do Sol em Leão agora também. A gente tá falando sobre a criação, né? Sobre essa força, esse momento criativo do universo, né? E sobre como a criatividade e a criação é motivada pela paixão.
e não pela bondade, né? Isso é muito interessante também. Então, Agenda cósmica. é isso. Né? A agenda cósmica, a gente está seguindo os protocolos. Então, os protocolos não param, né? Tipo, o processo está correndo. Peça vista, peça o que for para ver se você consegue segurar o processo, mas ele está correndo, o programa está rodando. Então, vamos lá. Primeiro verso do capítulo 9. O Senhor Brahma disse... Agora o Senhor Brahma está falando para Vishnu, Garbhodakasha e Vishnu. Aquele que está deitado no oceano, né? Brahma viu ele e agora Brahma vai tentar trocar uma ideia com ele. Agora sim, só para a gente ter uma ideia de escala, né? Escala. Existe um lago no umbigo desse Garbhodakasha e Vishnu. Nesse lago nasce uma flor de lótus. Dentro dessa flor de lótus nasce Brahma. E Brahma é o Deus que vai criar o universo. Imagina o tamanho desse Vishnu. É isso, só para a gente ter uma noção de escala, né? Escala. O Senhor Brahma disse: ó meu Senhor, hoje, depois de muitos e muitos anos de penitência, pude finalmente vos conhecer. Ó, quão desventuradas são as entidades vivas corporificadas que não são capazes de conhecer vossa personalidade. Meu Senhor, sois o único objeto que se pode conhecer, porque não há nada superior a vós. Se há alguma coisa supostamente superior a vós, esta coisa não é o absoluto. Vós existis como o Supremo, manifestando a energia criadora da matéria. A forma que vejo é eternamente livre da contaminação material e adveio para mostrar misericórdia para com os devotos como uma manifestação da potência interna. Esta encarnação é a origem de muitas outras encarnações, e eu nasci da flor de lótus que cresce do meio de vosso umbigo. Ó, aqui começam as ilustrações do Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele é o que traduziu para o inglês e fez todos esses comentários que a gente está acompanhando ao longo da vida, né? Dessa vida mesmo, não dá para falar das outras. Mas ele é que facilitou o processo para a gente. Aí aqui a gente tem uma treta, quando expulsam Vidura do palácio. Aí aqui Krishna com os amiguinhos dele, comendo besteira na beira do rio. Aí aqui é um lila de Krishna com os demônios Krishna e Balarama, ó, Krishna e Balarama, brigando contra os demônios asnos. Aqui é Krishna com as princesas, elas levando as coisas para adorar ele, ó, abanar ele e tal. Aqui é Krishna arrumando outro tipo de treta. Aqui é Uddhava e Maitreya, que vão ver Krishna quando ele está abandonando o corpo no final do Mahabharata. Aqui é Vidura e Maitreya, que é o que a gente está lendo agora. Então aqui é Vidura e Maitreya, e os dois estão conversando o que a gente está lendo.
E aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Não consigo. Aqui é Brahma, na flor de lótus, vendo Garbhodakashayi Vishnu e as serpentes lá embaixo, ó. É exatamente onde a gente tá aqui, ó. E aqui é o Rasa Lila, a dança da raça, com uma nave espacial chegando. E aqui é o passatempo da colina de Govardhana. Ainda tem mais. Aqui é a aniquilação do universo, quando o Brahma morre e Vishnu dorme. Ananta Shesha e o oceano se agitam e tudo se destrói. Aqui são os Kumaras, ó, os 4 Kumara. Esse daqui é o Sanati Kumara, que é o mais iradinho e é o que é ele que se junta com os outros sábios e vai perguntar para Ananta Shesha, e a Ananta Shesha conta para eles o Śrīmad Bhagavatam. E aqui é quando eles desobedecem Brahma. Esse é Brahma de 4 cabeças. Eles desobedecem Brahma. Brahma fica irado com eles, irado, só que eles estão certos. Então Brahma não pode descarregar a raiva dele nos filhos. Só que aí da testa de Brahma se manifesta a ira personalizada, o modo da ignorância, que é o Senhor Rudra. Então o Senhor Rudra se manifesta da ira de Brahma, e aí a partir daqui o modo da ignorância também se manifesta dentro do universo material. Então aqui dentro da manifestação, o modo da paixão e o modo da ignorância. E o modo da bondade, que é o Senhor Vishnu, se manifesta milhares de vezes como os avatares, que vêm para restabelecer os parâmetros espirituais dentro da criação. E aí a Nakshatra é Ardra, que é justamente regida, Devata é Rudra. Rudra. Exato. Então, Ardra está relacionada com essa forma do Senhor Shiva que é Rudra. E aí eu voltei para cá e eu vi o Espírito Santo voando aqui em cima. Aí aqui é Brahma criando o universo. Então, de cada parte do corpo do Senhor Brahma e de cada palavra e de cada pensamento se manifesta um aspecto da criação. Aqui é onde começa a história a ficar maluca e complicada, porque essa daqui é uma neta de Brahma, filha do Prajapati Daksha, que é chamada de Diti, e esse daqui é Kashyapa Muni, que é um dos Prajapatis, um dos Saptarishis, e ela quer ter filho com ele num momento inauspicioso, e por causa disso começam a nascer os demônios. Mas isso é outra história, a gente não vai falar sobre isso agora. E aqui é um outro passatempo do Senhor Krishna com os Kumara, ó, os Kumara pelado aqui, ó. Eles chegam em Vrindavana. Não, isso aqui é Vrindavana? Depois tem que ver, porque como tem os guardiões aqui, ó. Jai Vijay. Isso tá parecendo Vaikunta. Beleza, continuando. O verso 3. Ó meu Senhor, não vejo uma forma que seja superior a esta vossa forma de bem-aventurança e conhecimento eternos. Na refulgência de vosso Brahman pessoal no céu espiritual, não há mudanças ocasionais nem deteriorização da potência interna. Rendo-me a vós, porque ao passo que me orgulho de meu corpo e sentidos materiais, vós sois a causa da manifestação cósmica, e, no entanto,
não sois tocado pela matéria. E aí, como o Prabhupada explica aqui embaixo, no significado, isso também é revelado por Krishna no Bhagavad Gita, que tudo se manifesta de Krishna, mas ele não faz parte e não se relaciona com a matéria que é criada a partir dele. E nem ele diminui quando toda a matéria e toda a criação se separa dele. Então, tudo são parcelas da potência divina que não alteram a própria potência divina. Esta forma, ou qualquer forma transcendental expandida pela Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, é igualmente auspiciosa para todos os universos. Uma vez que manifestastes essa forma pessoal eterna, na qual vossos devotos meditam, eu, portanto, vos ofereço minhas respeitosas reverências. Aqueles que estão destinados a ser transferidos para o caminho do inferno negligenciam vossa forma pessoal por especularem sobre tópicos materiais. Aqui Brahma fala sobre inferno porque são os planos e os planetas inferiores ao plano intermediário, que é o plano que ele está criando. Então ele vai criar os planos infernais também para aqueles que tiverem acumulado karma suficiente para nascer nos mundos inferiores. E aqueles que tiverem acumulado karma suficiente para irem para os planetas espirituais ou transcendentais, eles também podem ir. Então, aqui ele revela um pouco sobre a dinâmica do karma. Ó meu Senhor, as pessoas que cheiram o aroma de vossos pés de lótus, transportado pelo ar do som védico, através dos orifícios dos ouvidos, aceitam vosso serviço devocional. Para elas, nunca estáis separados do lótus de seus corações. Ó Senhor, ó meu Senhor, as pessoas do mundo estão embaraçadas por todas as ansiedades materiais. Elas estão sempre com medo, sempre tentam proteger a riqueza, o corpo e os amigos, estão cheias de lamentação e desejos e parafernálias ilegais, e avaramente baseiam seus compromissos nas concepções perecíveis de eu e meu. Enquanto não se refugiam em vossos seguros pés de lótus, elas estão cheias de tais ansiedades. Ó meu Senhor, as pessoas que são desprovidas da execução toda auspiciosa do cantar e ouvir sobre vossas atividades transcendentais são sem dúvida alguma desventuradas e são também desprovidas de bom senso. Elas se ocupam em atividades inauspiciosas, desfrutando do gozo dos sentidos por muito pouco tempo. Ó grande ator, meu Senhor, todas estas pobres criaturas são constantemente torturadas pela fome, pela sede, pelo frio cortante, por secreções tais como a bilis, afligidas por inverno rigoroso, verão insuportável, chuvas e muitos outros elementos perturbadores. Enfim, tomadas por fortes desejos sexuais e ira infatigável. Eu me apiedo delas e me aflijo muito por elas. Ó meu Senhor, as misérias materiais não têm existência concreta para a alma. No entanto, enquanto a alma condicionada pensa que o corpo está destinado ao gozo dos sentidos, ela não se pode livrar do enredamento das misérias materiais, por estar influenciada por vossa energia externa. Maya. Estes não devotos ocupam seus sentidos em trabalho muito penoso e intensivo e sofrem de insônia à noite, porque sua inteligência constantemente interrompe seu sono com várias especulações mentais.
O poder sobrenatural frustra-lhe todos os numerosos planos. Mesmo grandes sábios, caso se oponham a vossos temas transcendentais, são obrigados a girar neste mundo material. Então aqui Brahma ainda fala, né? Mesmo os sábios, grandes sábios, que se opõem aos temas da transcendência, são obrigados a ficar renascendo nesse mundo. Comentário de Prabhupada é gigante para esse verso, ó. Então, quem tiver o Bhagavatam, é legal ler esses comentários também, hein? Ó meu Senhor, vossos devotos podem ver-vos através dos ouvidos pelo processo fidedigno de audição, e deste modo seus corações se purificam, e vós sentais dentro deles. Sois tão misericordioso com vossos devotos, que vos manifestais sobre a forma eterna e particular de transcendência mediante a qual eles sempre pensam em vós. Então aqui fala sobre Smaranam, que é lembrar de Deus. É uma das formas de praticar Bhakti Yoga, lembrar de Deus. Então aqui Brahma está falando, né? A misericórdia de Deus de dar uma prática espiritual que é simplesmente lembrar dele, ouvir sobre ele, então Shravanam, falar sobre ele, Kirtanam, e lembrar dele, Smaranam. Verso 12. E aí esse verso 12, ele se encaixa com o que a gente estava lendo dentro do Bhagavad Gita também, sobre a adoração aos semideuses. Meu Senhor, não ficais muito satisfeito com a adoração dos semideuses, que fazem arranjos muito pomposos para vossa adoração, com parafernália variada, mas que são cheios de ânsias materiais. Vós estáis situado no coração de todos como a super-alma, só para mostrar-lhes vossa misericórdia sem causa, e sois o bem-querente eterno, mas sois inacessível ao não devoto. Então aqui Brahma ainda fala, né, a simplicidade com que se é possível adorar a Krishna, que ele não gosta de arranjos pomposos e parafernália variada, porque isso só demonstra o interesse que as pessoas têm em adorar a Deus, o interesse pessoal, material e egoísta. Então, na medida em que a gente, como Krishna fala no Bhagavad Gita, né, na medida em que a gente oferece frutas, flores, folhas, água para Krishna, ele aceita tudo, porque ele está aceitando a devoção. Tudo que existe já pertence a ele. Então a gente não está oferecendo nada para ele, já é dele. A única coisa que a gente pode oferecer é o coração da gente. Então esse é o processo que Krishna está esperando, né? Krishna ou Deus, na forma que cada pessoa entenda e se relacione com ele. Mas as atividades piedosas das pessoas, tais como a execução de rituais védicos, caridade, penitências austeras e serviço transcendental, executadas com vistas a vos adorar e vos satisfazer, oferecendo-vos os resultados fruitivos, também são benéficas. Estes atos de religião nunca são em vão. Aí aqui fala sobre Karma Sannyasa Yoga, que é um dos capítulos que a gente já viu no Gita, que é justamente oferecer os resultados, desapegar do resultado das ações, fazer tudo com muito amor, com muito afeto, com muita dedicação. A execução de rituais védicos, a caridade, as penitências e o serviço, em desapego do resultado.
Deixe-me oferecer minhas reverências à transcendência suprema, que é eternamente distinguida por meio de sua potência interna. Seu aspecto impessoal indistinguível é compreendido pela inteligência para a autorrealização. Ofereço minhas reverências a ele, que através de seus passatempos desfruta da criação, manutenção e dissolução da manifestação cósmica. Então aqui Brahma fala que ele sabe que ele é Krishna, ele sabe que Shiva, que é o destruidor, também é Krishna, e ele sabe que aquele Vishnu também é Krishna, que são todos aspectos da mesma suprema personalidade de Deus. Então aqui Prabhupada vai falar um pouco sobre isso também. Refugio-me aos pés de lótus dele, cujas encarnações, qualidades e atividades são imitações misteriosas dos assuntos mundanos. Aquele que invoca seus nomes transcendentais, mesmo que inconscientemente, no momento que deixa esta vida, é, sem dúvida alguma, purificado imediatamente dos pecados de muitos e muitos nascimentos, alcançando-o sem falta. Aí isso é uma coisa que também está no Bhagavad Gita, que fala que no momento da morte, se você lembrar de Deus, você vai para o mundo espiritual. Só que no momento da morte, você vê a história da sua vida inteira acontecendo de novo. Você vê o seu karma inteiro passando na sua frente. Então você vai lembrar de tudo o que você experienciou. Para você lembrar de Deus, você vai ter que ter pensado bastante nele, para ter fixa a imagem de Deus no momento da sua morte. Por isso é tão importante o sadhana. Não dá para a gente imaginar que na hora que estiver morrendo vai lembrar de Deus. É mais fácil a gente lembrar do gato, lembrar do filho, lembrar do cachorro, lembrar do aluguel, lembrar de um monte de coisa. A própria história do rei Bharata, que é um dos mais virtuosos governantes que já existiu, e é o próprio rei que dá nome ao planeta, que era o planeta conhecido, né? Na época, Bharatavarsha, era toda a parte continental do planeta Terra, a superfície do planeta Terra era chamada de Bharatavarsha, de tão auspicioso e benéfico que era esse rei. E no fim da vida dele, é rapidinho, Parama, no fim da vida dele, ele já, depois de ter feito tudo, ele renuncia ao reino, ele renuncia a todas as posses, e ele vai viver na floresta, os últimos dias de vida dele, e aí ele adota um cervo, um viadinho, porque a mãe dele foi morta por um caçador. Ele adota esse bichinho, que é estilo um alcezinho pequenininho. E ele fica apegado ao bicho, vira amigo dele. E aí, quando ele tá para morrer, o rei Bharata tá morrendo, na hora que ele tá saindo e abandonando o corpo dele, ele se lembra do amiguinho dele, do viadinho. E ele nasce como um bicho igual, de tanto amor e tanto afeto e tanto apego que ele tinha àquele bicho. Acaba que ele nasce e tem uma vida extremamente virtuosa como um animal. Ele tem uma vida feliz como aquele animal. Mas ele não transcendeu, ele não foi para o mundo espiritual. Ele teve que viver mais uma vida ali para poder ter a experiência resultante do apego que ele gerou no final da vida. Olha só. Fala aí, Parama. Maga Nakshatra, o poder de abandonar o corpo, que significa abandonar bem o corpo, deixar o poder para trás, deixar o trono, deixar os aspectos de Maga para trás. Boa. Massa. Então, verso 16. Brahma continua, né? Sois a raiz primordial da árvore dos sistemas planetários.
esta árvore cresce, penetrando primeiro a natureza material com 3 troncos. Eu, Brahma, Shiva e vós, Vishnu, o Todo-Poderoso, para a criação, manutenção e dissolução. E nós 3 crescemos com muitas ramificações. Por isso, ofereço minhas reverências a vós, a árvore da manifestação cósmica. É bem interessante esse comentário também. Mas vamos para o verso 17. As pessoas em geral ocupam-se em atos tolos e não nas atividades realmente benéficas enunciadas diretamente por vós para a orientação delas. Enquanto permanecerem com uma forte tendência a executar trabalho tolo, todos os seus planos na luta pela vida serão subvertidos. Por isso, ofereço minhas reverências a ele que atua como o tempo eterno. O tempo eterno. No quinto canto, a gente vai ter uma parte muito importante que fala sobre a divisão do tempo. Então, aqui, Prabhupada ia no comentário, ele explica sobre o tempo, mas eu acho que é melhor a gente guardar essa informação para quando a gente estiver no quinto canto. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta sobre algum desses versos que eu estou lendo, ou quiser que eu leia o comentário, é só levantar a mão também e falar. Porque eu estou querendo dar sequência, porque o 10º capítulo ele é muito importante e a gente não vai nem conseguir entrar nele hoje. Mas se a gente conseguir fechar o 9º e falar um pouquinho sobre as efemérides, já vai ser muito bom para o dia de hoje. Meu Senhor, ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que sois o tempo infatigável e o desfrutador de todos os sacrifícios. E embora eu esteja situado em uma morada que continuará a existir por uma duração de tempo de 2 parardas, e embora eu seja o líder de todos os outros planetas no universo, e embora tenha me submetido a muitos e muitos anos de penitência para alcançar a autorrealização, ainda assim ofereço-vos meus respeitos. Então, o Deus Criador, Brahma, o Deus que cria todo o universo, ele se refere a Vishnu dessa maneira. Ele entende a própria posição. Brahma sabe quem ele é e onde ele está. E ele reconhece onde Vishnu está. E aí, quando a gente chegar no 10º canto, se a gente chegar no 10º canto, a gente vai ver que Brahma, esse mesmo que está falando aqui sobre Vishnu, ele é o designer do universo. Ele e Vishvakarma são os designers do universo, né? Brahma, ele já manifesta Vishvakarma logo no começo para poder ajudar ele ali também com a criatividade e com as habilidades, porque Brahma também ele se passa. Tem umas coisas que Brahma dá uns vacilos que ele mesmo se arrepende e depois ele vê que não vai dar certo continuar por ali. Mas é isso. Então, Brahma se confunde com Krishna. Ele reconhece Vishnu, ele reconhece Shiva, mas ele se confunde com Krishna. Krishna é muito místico até para o Senhor Brahma. Até para Brahma, Krishna é incompreensível. Então, assim, tudo bem não entender Krishna. Nem Brahma entende Krishna. A gente só precisa procurar pelo afeto, pela beleza, pela ternura,
misericórdia, né? Então, vamos procurar por aí, porque intelectualmente a gente não vai conseguir alcançar. Ó meu Senhor, por vossa própria vontade, apareceis nas variadas espécies de entidades vivas, entre animais inferiores aos seres humanos, como também entre os semideuses, para executar vossos passatempos transcendentais. Não sois afetado pela contaminação material. Vinde apenas para cumprir com as obrigações de vossos próprios princípios de religião. E por isso, ó personalidade suprema, ofereço-vos minhas reverências por manifestardes essas diferentes formas. Meu Senhor, vós aceitais o prazer de dormir na água da devastação, onde há ondas violentas, e desfrutais do prazer na cama de serpentes, mostrando a felicidade de vosso sono para as pessoas inteligentes. Nesse tempo, todos os planetas universais ficam estacionados dentro do vosso abdômen. Então, quando ele está meditando, toda a criação está refugiada, está guardada, estacionada, né, como Brahma fala, dentro do corpo de Deus. Ó objeto de minha adoração, nasci na casa de vosso umbigo de lótus, com o objetivo de criar o universo. Por vossa misericórdia, vamos lá. Nasci da casa de vosso umbigo de lótus, com o objetivo de criar o universo por vossa misericórdia. Todos estes planetas do universo estavam estacionados dentro de vosso abdômen transcendental, enquanto desfrutáveis do sono. Agora que vosso sono acabou, vossos olhos estão abertos como os lótus que desabrocham pela manhã. Que o Senhor Supremo seja misericordioso comigo. Ele é o único amigo e alma de todas as entidades vivas do mundo e mantém a todos para sua felicidade última, através de suas 6 opulências transcendentais. Que ele tenha misericórdia de mim, para que eu, como antes, seja dotado de poder com a introspecção para criar, pois também sou uma das almas rendidas que são queridas do Senhor. Então aqui, Brahma já lembra que ele já foi Brahma outras vezes e que ele já criou outras vezes. Então, como antes, seja dotado de poder com a introspecção para criar. O Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é sempre o benfeitor das almas rendidas. Suas atividades sempre são desempenhadas através de sua potência interna, Rama, ou a deusa da fortuna, Lakshmi Devi, Shakti Devi. Oro apenas para que me ocupe em seu serviço na criação do mundo material, e oro para que não seja materialmente afetado por meus trabalhos, de maneira a ser capaz de abandonar o falso prestígio de ser o Criador. Que é uma coisa que Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita, que ele não se confunda com o executor da ação, porque são os modos da natureza que estão agindo através dele. As potências do Senhor são inumeráveis, enquanto ele está deitado na água da devastação. Eu nasço como a energia universal total do umbigo lago em que brota o lótus. Agora estou ocupado em manifestar suas diversas energias sob a forma da manifestação cósmica. Oro, portanto, para que no transcurso de minhas atividades materiais não me desvie da vibração dos hinos védicos. O Senhor, que é supremo e o mais velho de todos, é ilimitadamente misericordioso.
Desejo que ele sorridentemente me conceda sua bênção, abrindo seus olhos de lótus. Ele pode elevar toda a criação cósmica e eliminar nossa depressão, bondosamente dando-nos suas instruções. O sábio Maitreya disse: ó Vidura, após observar a fonte de seu aparecimento, a saber, a personalidade de Deus, Brahma orou por sua misericórdia, tanto quanto sua mente e palavras lhe permitiram. Tendo orado deste modo, ele se calou, como que cansado com suas atividades de penitência, conhecimento e concentração mental. O Senhor viu que Brahma estava muito ansioso acerca do planejamento e construção dos diferentes sistemas planetários e ficara deprimido a ver a água devastadora. Ele pôde entender a intenção de Brahma e destarte falou palavras profundas e empoderadas, eliminando toda a ilusão que havia surgido. Então, a Suprema Personalidade de Deus disse: ó Brahma, ó profundidade da sabedoria védica, não fiques deprimido nem ansioso acerca da execução da criação. O que estás me pedindo já foi concedido anteriormente. Ó Brahma, situa-te na prática de penitência e meditação e segue os princípios de conhecimento para receber meu favor. Através dessas ações, serás capaz de entender tudo no âmago do teu coração. Ó Brahma, quando estiveres absorto no serviço devocional, com o transcorrer de tuas atividades criadoras, ver-me-ás em ti e em todo o universo, e verás que tu mesmo, o universo e as entidades vivas estão todos em mim. Muito parecido com o verso que tem no Bhagavad Gita também, hein? E aqui Prabhupada fala sobre o passatempo em que Mãe Yashoda vai tirar barro de dentro da boca de Krishna e ver o universo todinho lá dentro. Ver-me-ás em todas as entidades vivas, como também em todo o universo, assim como o fogo está situado na madeira. Somente neste estado de visão transcendental é que serás capaz de livrar-te de todos os tipos de ilusão. Quando estiveres livre da concepção dos corpos grosseiro e sutil, e quando teus sentidos estiverem livres de todas as influências dos modos da natureza material, compreenderás tua forma pura em minha companhia. Nessa altura, estarás situado em consciência pura. Uma vez que desejaste aumentar a população inumeravelmente e expandir tuas variedades de serviço, jamais será privado a este respeito, porque minha misericórdia sem causa para contigo aumentará sempre em todos os tempos. Tu és o Rishi original, e por teres tua mente sempre fixa em mim, apesar de que te ocuparás em gerar progenie variada, o vicioso modo da paixão jamais se apossará de ti. Isso aqui já é uma bênção que ele está recebendo. E embora eu não seja facilmente reconhecível pela alma condicionada, hoje tu tomaste conhecimento de mim, porque sabes que minha personalidade não se constitui de nenhuma coisa material, nem especificamente dos 5 elementos grosseiros e dos 3 elementos sutis. Quando contemplavas se havia uma fonte para o caule do lótus de teu nascimento, chegando mesmo a entrar neste caule, não pudeste descobrir nada, mas nessa altura eu manifestei minha forma no âmago de teu coração. Ó Brahma, as orações que cantaste louvando as glórias de minhas atividades transcendentais,
as penitências a que te submeteste para me compreender, e tua firme fé em mim, tudo isto deve ser considerado como minha misericórdia sem causa. Estou muito satisfeito com a descrição que fizeste de mim, em termos de minhas qualidades transcendentais, que parecem mundanas aos olhos das pessoas mundanas. Concedo-te todas as bênçãos por teu desejo de glorificar todos os planetas através de tuas atividades. Qualquer ser humano que orar como Brahma e que deste modo me adorar, muito brevemente será abençoado com a satisfação de todos os seus desejos, pois eu sou o Senhor de todas as bênçãos. É a opinião dos transcendentalistas experientes que a meta última de se executar todas as tradicionais boas ações, penitências, sacrifícios, caridades, atividades místicas, transes, etc., é invocar a minha satisfação. Então, é a opinião dos transcendentalistas experientes que a meta última de se executar todas as tradicionais boas ações, penitências, sacrifícios, caridades e atividades místicas e transes é invocar a satisfação de Deus, não a própria satisfação. Eu sou a superalma de todos os indivíduos. Eu sou o diretor supremo e o mais querido. As pessoas estão erroneamente apegadas aos corpos grosseiros e sutil, mas deveriam se apegar apenas a mim. Seguindo minhas instruções, agora podes gerar as entidades vivas, tal como elas foram geradas anteriormente, à força de tua completa sabedoria védica e do corpo que recebeste diretamente de mim, a causa suprema de tudo. O sábio Maitreya disse, após dar instruções para que Brahma, o Criador do universo, se expandisse, o Senhor primordial, a personalidade de Deus sob sua forma pessoal de Narayan, desapareceu. E aí vai vir o capítulo 10, as divisões da criação, que vai ficar para a próxima semana. Porque já ficou um pouquinho tarde e a gente tem algumas efemérides para falar hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta sobre o Srimad Bhagavatam, pode ficar à vontade, pode ligar o microfone, pode falar. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre as efemérides, porque eu já estou ficando meio rouco, só eu falei o tempo todo. Então, já está desequilibrando Vata já. O Goura, Diz aí. e as alterações sobre o modo do grupo estudar? Acho que a Ana não estava ainda quando a gente comentou sobre isso, sobre ler um capítulo do Bhagavatam e depois falar sobre as nakshatras e transferir as efemérides para uma novidade que deve acontecer talvez a partir da semana que vem já, como um piloto. Beleza, então vamos, como também só tá a gente aqui, eu não sei quando é que esse vídeo vai entrar no YouTube, não tem problema. A gente vai montar um... A gente pode parar de gravar se for o caso. Não, tudo bem, tá de boa. A gente vai montar um podcast semanal para passar as efemérides da semana, dia por dia. E vamos tentar colocar junto já o Panchang também,
para explicar a importância de cada dia já sincronizado com o posicionamento da Lua e o dia da semana. Então, a gente vai fazer o piloto, vai testar isso, ver qual é o melhor formato, de tempo também, porque não pode ficar muito grande. E a gente vai começar a trabalhar melhor o tempo. Então, a gente vai aproveitar o grupo da quarta-feira para continuar fazendo o estudo das escrituras. Então, a gente tem o Bhagavatam para continuar, a gente tem os Graha Sutras e a gente tem os textos clássicos para ler. A gente vai trazer as Nakshatras, e aí a gente vai tentar trazer um aprofundamento das Nakshatras, toda semana falar um pouquinho sobre alguma delas e talvez sobre um trânsito importante sobre as Nakshatras. Vamos desenvolver um estudo sistemático das Nakshatras e a gente vai também falar um pouquinho sobre técnicas de análise de mapas que pode acontecer uma vez por mês, só para trazer as regras e as técnicas para um exercício prático de leitura e interpretação. Então, a gente vai justamente agora falar um pouquinho das efemérides, porque a gente já ficou bastante tempo sem falar de efeméride, e até a gente transferir as efemérides para o podcast, é importante a gente estar acompanhando os trânsitos. Então, a Parama quer falar um pouquinho, a Ana quer falar um pouquinho também. Se a Ângela, o Mohan, a Maria também tiverem perguntas sobre as efemérides, podem fazer. Só é isso. Eu queria falar um pouco sobre o Sol em Leão, não exatamente do ponto de vista da astrologia, a gente vai poder falar mais sobre isso. É exaltação, ele está em casa, ele volta para casa, ele já começa num Gandanta, e que conta da dificuldade de assumir esse trono, esse lugar, que às vezes nem foi escolhido, é apenas uma herança, é um dharma, algo que tem que ser feito. E aí, pensando no Sol de uma maneira como devota mesmo, nessa força de vida, nessa força interna, mas nessa força externa de criação, só o Sol sabe o que ele precisa fazer para ser quem ele é e para sentar no trono que ele senta. Então, eu só queria dar honras ao Sol e agradecer imensamente por essa força de vida que está em cada um de nós e que é o nosso Atma, é a nossa alma, é a claridade, é a força de vida. E então é mais por aí que eu queria falar. Beleza. Quer falar alguma coisa, Ana? É lindo isso, né? Depois de ouvir o Bhagavatam e honrar o Sol. É muito bonito isso, que ele passa um dia, 1 grau, iluminando tudo, né? Ele tem o Karaka, o significador da justiça nesse sentido de levar a luz para todos os campos, né? E de fazer essa dupla com a lua, né? Que reflete essa luz nos lugares que ele não pode estar. É muito bonito. Na sexta-feira, não, na sexta não, né? No sábado, o Sol já saiu do Gandanta, Mercúrio entra em Virgem, a Lua vai estar em Touro, Júpiter vai estar em Peixes e Saturno em Capricórnio.
mais uma vez esse ano vai acontecer isso. Depois de um momento tenso, depois de um momento desafiador, vem uma yoga que parece muito que esse ano a gente está aprendendo a cair em pé. E isso é muito interessante, né? Porque também traz toda esse princípio, né, dos ciclos se seguirem, né, de luz e sombras, e que isso, de fato, traz toda a vida, né? O inverno é um momento em que as coisas se guardam para florescer de novo na primavera e ter todo o ciclo de primavera e verão. E depois começa um momento de recolhimento de novo e assim segue. Assim também com a lua, né? Ela traz esse mesmo conhecimento ao longo do mês, em que fica escura e depois vai crescendo até ficar plena e depois ir diminuindo. Então esse ciclo é um conhecimento muito básico dentro da natureza, em que os trabalhadores simples da terra aprendem, né? E convivem, e aí vem um pouco da resiliência de Saturno, né? Por esses momentos desafiadores, porque é temporário, né? Esses momentos desafiadores e esses momentos de prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, também lembrar para todos nós de se recarregar nesse período em que vai estar o Sol em casa, que Mercúrio está em casa, que Júpiter está em casa, porque depois vem de novo mais um momento que a gente vai ter que aprender a cair em pé. E a gente vai ficando resiliente, vai ficando persistente e vai aprendendo a conviver também com essa dualidade. Uma forma muito interessante, né, em cima disso que tu tá falando, é que através do sadhana, através da boa associação, através do estudo das escrituras, a gente percebe que todas as adversidades, de uma certa maneira, elas são causadas pela ilusão que leva a gente a agir equivocadamente. Então, na medida em que a gente vai desenvolvendo o conhecimento, desenvolvendo a prática, isso de cair em pé que tu tá falando, é quando a ilusão se dissipa, a gente vê que, de uma certa maneira, a gente continuou andando na direção correta. É como se a gente estivesse dirigindo num nevoeiro. A gente não enxerga 5 metros para frente, mas a gente enxerga 2. Então anda em cima dos 2 que está enxergando, que sempre vai estar enxergando 2, 3, 2, 3, 2, 3. Vai chegar uma hora que vai abrir tudo e você vai ver até o horizonte. Mas vai ter hora que você não vai enxergar nada. Então, assim, não enxergar é uma ilusão. Porque é quando a gente cria um monte de desejo que obscurece o verdadeiro sentido do nosso objetivo. Então, quanto mais a gente está nessa de alimentar desejos relacionados à satisfação dos nossos sentidos, mais a gente está desorientado do nosso próprio processo. Então, eu acho que isso de aprender a cair em pé é o que chama do que a gente estudou no capítulo passado do Bhagavad Gita, né? Jnana Vijnana Yoga. Conhecimento e realização do Supremo.
Porque o conhecimento pelo conhecimento não adianta se a gente não estiver praticando. Então, através da prática, a gente realiza o Supremo. E através da realização do Supremo, a gente percebe que não existe dificuldade, né? Como o Prabhupada fala, qual é a dificuldade de vocês? Acordar cedo, fazer Ekadasi, qual é a viagem, né? Ó, até o Toninho sabe que a vida é de dor, porque o ladrão vem e bate nele, e arranca os pelos dele, e morde ele, e ele não pode fazer nada, ele tem que deixar o ladrão comer a comida dele. Então, é isso. Ele come quando dá e o ladrão come Quando sempre. é a ladroninha, ele não fica tão incomodado assim, a ladroninha de Krishna. É, a ladroninha é amiga dele. É isso. Então, uma coisa que eu queria puxar para a próxima aula, pensando no sol mesmo, é a ideia da jornada do herói, que são as 12 casas e que é o caminho que o sol percorre e que fala da nossa própria jornada e do nosso aparecimento até o nosso desaparecimento no planeta. E pensar mesmo nisso como uma jornada, e não importa onde o sol está para cada um, ele está todos os dias para todo mundo, em algum lugar do mapa, não importa onde ele está ali. E aí propor da gente trazer o mapa do Campbell e talvez alguma coisa sobre o poder do mito, ou a Jornada do Herói, que é um livro dele, falar um pouco sobre ele para quem não conhece. Enfim, só uma proposta de estudo. massa. Ele é incrível. Massa. Isso que a Parama falou também. Muito legal a história, eu quero saber mesmo. A história do Campbell, mas essa questão do sol, ele vai estar iluminando Leão, então, ver aonde que que casa vai ser iluminada, né? Isso é um exercício interessante de observar. E também até de se esforçar de ver essa iluminação nessa casa. E ver onde Mercúrio também, né? Onde Júpiter, onde... E aí também considerar que o sol é incrível, é lindo, já comecei hoje falando, exaltando, mas a gente tem que lembrar que ele é meio maléfico, né? Experimenta tomar ali um sol de meio-dia, esquecer, para você ver como é que você fica. Então também considerar quais são os aspectos do sol que podem ser prejudiciais para a gente. Normalmente é o ego, porque uma coisa é Surya Devi, outra coisa é a gente aqui se investindo desses atributos solares, e aí em Leão, territorialista, mas também protetivo. Então, assim, investigar isso na gente, o sol na gente, esse aspecto leonino em cada um. E porque o rei está para servir, né? A gente tem essa sensação de que ele é servido, mas ele é que serve. E aí disse o sol em Capricórnio. Mas acho que é isso, acho que a gente tem que investigar, ou pode fazer essa reflexão, não só sobre a casa, como a Ana falou, porque é essencial, mas do que são esses aspectos do sol na gente, de leão na gente, né? Aquilo que precisa ser domado, como um leão mesmo, e aquilo que pode ser selvagem e opulento e brilhante e lindo, e tudo bem também. E também onde vai pegar essa energia pita, né? Se precisa... É que agora ele tá no Gandanta, então tá com Keto, então tá um pita. A gente pode comer arroz, iogurte, por enquanto. Às vezes pode ser uma energia bem benéfica, pode ser uma energia que algumas pessoas estejam precisando mesmo de um pita em algum lugar. Mas a parte do corpo, né, também, referente àquela casa, traz uma boa reflexão, e é onde é a oposição em Aquário.
Amanhã, não é amanhã. Triste, né? É amanhã, Marte, não, dia 26, é na outra semana ainda. Marte vai estar olhando vai estar no mesmo grau em Touro, olhando, né, para o Sol. No mesmo grau. De Touro para Leão? Desligou o microfone. Vou procurar aqui, peraí. Ah, beleza. É isso. E aí, Mohan, tá de boa? Tô de boa. Só me nutrindo aqui da sabedoria. Pessoas tão sensatas. Sabedoria é de chapapada, é dos Não, mestres senhora. espirituais, a gente está só tentando entender o que eles falam. Teve alguns sofismas aí, mas isso aí foi pouca coisa. Então, É a 9 graus. Touro vai estar, Marte vai estar em Touro a 9 graus e o Sol vai estar em Leão a 9 graus. a cara do Goran. Ah, porque ele manda o olhar para a quarta casa a partir dele nos mesmos graus, aí vai 100% em cima do Sol. Pode crer. E eles são amigos, né? Então pode ter alguma coisa, pode ter bons resultados em alguns mapas, como pode ter resultados muito pita. Mas é como se pode ser uma ação dármica, a ação correta, né? É. Então, estilo, só um exemplo, né, de como a gente pode olhar isso no mapa. Estilo, amanhã, e eu sei porque eu olhei isso ainda agora, amanhã, 11 da manhã, o Sol vai estar transitando o mesmo grau com minutos o meu Marte natal Gandanta. Então eu tenho que calcular a força desse Sol transitando sobre meu Marte, entendendo que os dois são Gandantas, dois planetas de fogo num signo de fogo. Então, assim, andar com água e na sombra. É o que eu tenho que fazer perto de meio-dia para não entrar em combustão espontânea e só sobrar as cinzas no chão. Então, Aqui deu um duplo Ketu Sol, fogo. O Ketu, para mim, está onde o Sol está agora. Então, eles estão em conjunção, eles são inimigos, só que o Sol chegou em casa, Ketu está na própria Nakshatra. Então, tem aí também um pedido de Ketu para o Sol, eu sinto, sabe? Em Maga, que é honrar os ancestrais e quer entender o porquê que ele está ocupando aquele trono. E qual é a herança, né? Que herança é essa dos ancestrais? Porque nem sempre o trono, ele pode significar muitas coisas. Ele pode significar coisas que a gente tem que resolver, que ficaram dos nossos ancestrais. Então, são as bênçãos, mas também as pendências, né? E que pede espiritualidade. E Ketu está na tua casa, está na 12 da tua lua, né? Ele está na mesma, ele está junto. É isso? A 12 seria se ele tivesse... Considerando que, olhando do Chandra, né? A casa começaria Não, ele está na no mesma grau casa. da lua, né? Ele está na mesma casa que a lua. é que a Ana falou, se a casa começasse na posição da Lua, Ketu ia estar antes. Mas aí a gente tem que considerar que a análise é feita a partir da cúspide, nesse sentido. Então, se você levar a cúspide, que aí seria a posição da Lua, para 15 graus, mesmo que Ketu esteja antes, dependendo dos graus, ele pode estar na mesma casa, não na casa anterior. Ele dá efeito na 9 mesmo.
Ele dá efeito na anterior. Ah, então beleza. Então, É porque esse queto fica bem auspicioso no sentido de casa 12, né? uhum, Tiver uma outra visão daí da... Quer dizer, é a mesma, né? Só que numa perspectiva muito Bhakti, total. Que é muito bom. que é muito bom. Pois é. Então, o Marte vai estar olhando para o Sol, para Escorpião e para Sagitário. Nessas casas pode dar resultados benéficos ou desafiadores. E olhando se tem planetas, né, nesses a 9 graus de Leão, de Escorpião e de Sagitário e de Touro. E se não, ou se cai numa cúspide. Então, é que o Vitor não tá, né? Mas assim, o trânsito de Marte é especialmente forte agora para quem tem Lagna Touro, e aí no caso da Parama também para quem tem Lagna Escorpião, porque ele dá o efeito direto no ascendente ou o efeito direto na casa 7. Ou ele dá o Shakti Drishti dele na 7 ou no ascendente de qualquer maneira. Então vai afetar o olhar a casa 4 ou a casa 10 e vai afetar com o olhar também a casa 8 ou a casa 2. Então tudo isso em relação a 2 ascendentes, né? Tipo Touro e Escorpião. Então praticamente cada pessoa vai sentir o efeito de Marte distribuído no mapa de formas diferentes, né? No caso, para quem tem Áries, vai ver isso na casa 2, na casa 8, na casa 9 e na casa 5. Isso. Touro é isso. Não, Áries. Quem tem um acidente Áries, o efeito vai na 2, 5, 8 e 9. E aí vai, né? É isso. É importante que cada um saiba olhar esse trânsito sobre o seu próprio mapa e a partir das dúvidas que surgirem, a gente poder tentar dar um tutorial para a pessoa estudar e aprender. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, foi super legal, foi extremamente benéfico para todo mundo, assim, para todas as entidades vivas, a recitação do Bhagavatam. Então, os mosquitos, os passarinhos, morcego, as plantas, os gatos, cachorro, tudo se beneficiam da leitura do Bhagavatam, a gente principalmente, que consegue entender um pouquinho melhor. Então, que todas as glórias e todos os méritos sejam oferecidos para os mestres espirituais, em especial a Srila Prabhupada, Srila Gurudeva e Srila Sridhara Maharaj, que são os mais próximos que a gente tem na questão escritural e de dar sustentação, e que a gente possa sempre se refugiar nos mestres fidedignos que continuam ensinando através do exemplo. Então, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de serviço, pela continuidade do estudo que a gente vem tendo. Eu vou colocar Gurudeva Kripa Bindu Dia, que é sempre muito favorável para glorificar os mestres espirituais. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz, que a gente se encontre muito em breve para continuar o estudo e que vocês estudem para trazer dúvidas para o grupo sempre, porque movimenta as atividades. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Diz aí, Mohan. Quem pode me dizer aí qual que é o meu ascendente aí no horóscopo? Eu vou olhar. Para ti, vai pegar a casa 3. Marte está transitando na casa 3, a casa da comunicação, do movimento, a casa da... Também alguma coisa pode ser de conhecimento, de cursos, por exemplo.
3, 4, 5, 6. A casa 6, que é a casa de serviço. Perguntei qual é meu ascendente. Ah, teu O teu ascendente ascendente é peixes. Ah, mas então o signo é peixes e o ascendente, o signo lunar, né? Não. A tua lua está em touro, o teu sol está em Áries e o teu ascendente é peixes. Ok. Melhorou. Beleza? Obrigado. Depois, olha no YouTube aquele encontro que a gente fez falando sobre o teu mapa, pô. A gente fala sobre todas as casas, fala sobre os planetas. Dá uma olhada lá. Não, mas a lá, eu acho que não foi falado ascendente, e aí eu saberia. Foi, Mas... pô. É o Lagna. Lagna é ascendente, é a mesma coisa. Ah, sim. Tá bom, agora... Bom, agora já com essa informação, já posso dizer que foi falado, então. E esse trânsito vai pegar a tua casa 6 de serviço, a tua casa 9, que é uma casa, a casa do Dharma, que é a casa de Deus, que é a casa do Sadhana, que é a casa da alma, dos mestres, e a tua casa 10, a casa da profissão, da experiência externa, da alma. Pode movimentar questões de trabalho, serviço. O que tem que cuidar é um pouco para não ficar com a fala muito esquentada. Isso eu sempre me policio, assim, porque quando eu vi, eu já falei. Ok, valeu. Falou, Mohan. Mas faz isso, dá uma olhada no vídeo de novo e vai, tipo, anotando as coisas, vai ouvindo e anotando. E aí depois pega o PDF com o teu mapa e aí vai identificando as coisas. Que aí tu vai começar a fixar isso na cabeça. Depois que fixar na cabeça, aí a coisa flui. Começo é que é mais complicado, porque é muita palavra maluca, muita definição, muita regra. Esse é o Xanin. Esse é o Shiva. Betinho Shiva. Então, boa noite, galera. Valeu, gratidão. Valeu. Um abração. Vou colocar aqui. Om Namah Shivaya. Viva aqui para bem do dia. কিছু নাহি পাই তোমার করুণা
Sahifan Tamara Karuna Sara Karuna na pule Kadiya Kadiya Karuna na pule Kadiya Kadiya Pranana Rakhibo Aro Pranana Rakhibo Karuna na pule Kadiya Kadiya Pranana Rakhibo Aro Pranana Rakhibo Aro Jai Jai Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Gurudev